Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso Teorias para a Saúde, o nosso podcast. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é sobre a saúde do idoso. E para falar desse tema tão legal, Sim. a gente convidou a Patrícia, que é uma educadora física que cuida especificamente dessa parte de idosos, e aí ela vai contar para a gente um pouquinho da trajetória dela. A gente vai bater um papo sobre a saúde do idoso na parte de nutrição, na parte ortopédica e na parte de exercícios físicos. Então, bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite Bem-vindo a Obrigada. para vocês. passar informação boa para as pessoas de uma forma tranquila, né? Num bate-papo. Sim. E aí a gente ia pedir para você então se apresentar, contar um pouquinho da sua história para a gente entender como que começou a educação física na sua vida e depois como que foi para a parte de idosos, né? Que é o seu foco hoje, Sua né? especialidade, né? Sim, quero agradecer também o convite, né? O Dr. Carlos, doutora Sheila, muito obrigada. É assim, eu amo o que eu faço, Ah, que lindo, né? certo? E eu me formei em 2002 Aham. na educação física, Uhum. certo? Mas antes disso, eu fui engenheira civil. Eu me formei na engenharia em 95 Tá bom. e não exerci. Daí você pode falar assim, mas por que que você não fez educação física já que você amava, né? Que vergonha de falar. Não, não precisa ter vergonha, não, Patrícia. Eu fiquei sabendo que a gente tinha aula de anatomia, né? E na época era a peça inteira. Eu falei assim, não quero. Era peça anatômica, né? Eu também fiz isso na Era a peça. faculdade lá. É o primeiro momento da medicina que você chega assim, você já tá lá com a peça Era a anatômica. peça inteira. Eu falei assim, não quero, isso não, quero não. Daí depois teve peças individuais na que eu me formei. Me formei na Univap. Eu falei assim, vou fazer. E assim, daí eu falei assim, como será que vai ser, né? Foi legal. Eu Então foi ficava mais pelo medo da anatomia, então, que foi no pelo medo da comecinho? anatomia. Eu gostava muito da parte de exatas, Sim. sabe assim? Fazer desenho, mas depois foi para a parte mais AutoCAD, sabe assim? Falei assim, não estou gostando disso não. Ah, entendi. Quando começou, você perdeu um pouco ali da criatividade do ser humano ali também, né? Foi muito pro computador aí. Daí eu falei assim, não, vou focar no que realmente eu gosto, né? E assim, como que eu entrei já faz 36 anos que eu faço atividade física. Uhum. Que legal. E eu comecei com 17 anos. Mas, assim, foi interessante, porque eu estava lá vendo um álbum de fotografia, né? Eu olhei o álbum assim, olhei uma foto minha e falei assim: não estou gostando disso, da minha aparência. Sim. Então, na princípio, eu comecei a fazer atividade física porque eu estava acima do peso e eu não estava gostando daquilo que eu estava vendo, Que legal. Bom, que Então foi era, uma, foi uma autoconsciência, então, é, ali, né? foi. foi. Eu falei assim, eu não estou gostando disso. Assim, eu não comia muita bobeira, né? Mas eu por mim mesma, eu falei assim, não vou tomar mais refrigerante, não vou comer mais um pacote de bolacha recheada. E daí comecei a fazer ginástica. E até então não parei mais. E a ginástica que você começou foi musculação especificamente, ou você começou outro tipo de atividade que te motivou no começo? Assim, na princípio eu fazia o conjunto, né? Eu fazia aulas coletivas e fazia a musculação. Então, eu fazia aulas coletivas 3 vezes na semana e 2 vezes musculação. Já foi aprendendo tudo a sua arte aí hoje, né? E quando que você começou a atuar de fato com os idosos, Patrícia? Faz alguns anos? Foi como que foi? Olha, para ser mais específica, Uhum. depois da pandemia aumentou muito, Aham. sabe? Essa Uhum. conscientização, Uhum. Legal. né? Que as pessoas tomaram, Uhum. né? De ficar ali naquele isolamento social. Sim. E daí a gente começou a fazer, viu que tinha muitas
lives, né? Sim, Fazendo de exercício em casa. exercício e tal. Inclusive, eu também tenho várias aulas que eu coloquei no YouTube, no meu canal. Oh, legal, depois a gente disponibiliza também É, você Sim. fala nos pra gente ver. comentários. Isso. E daí você ia vendo que as pessoas elas estavam sentindo falta mesmo de treinar, sabe? Uhum, As que treinavam estavam sentindo falta e as que não treinavam começou a achar interessante e uhum, começou a treinar. Que uhum. legal. Isso tudo online, então. Começou durante a pandemia. Com O, idosos, né? depois da pandemia aumentou. Que É, legal. mas o que a Patrícia falou faz muito sentido até para mim mesma. O meu próprio pai teve a mesma ocasião. Então, assim, ele sempre foi praticante de atividade física. Hoje ele está com 77 anos. Mas ele, na pandemia, fechou a academia e ele não podia mais ir para lá. Isso fez com que o meu pai perdesse massa magra de um jeito que eu nunca vi na minha vida. Ele Então, envelheceu assim, muito, ele, muito enve- Sim. ele rápido. acabou envelhecendo muito rápido porque ele ficou um ano praticamente, um ano ou mais até, um ano e meio, sem fazer de fato musculação. E ele fazia desde que eu sou criança, desde que eu me conheço por gente, quase meu pai faz musculação. E nesse um ano que ele ficou trancado, só fazia caminhadinha. Só uma caminhadinha ao ar livre, né? Que era o que podia fazer, e com máscara ainda. Então, ele perdeu uma quantidade de massa magra absurda. Quando a academia reabriu, eu falei pra ele na hora, eu falei, pai, vai voltar pra musculação, porque perdeu bracinho, emagreceu, perninha, perdeu muita massa Porque nessa magra. faixa etária é a que você mais perde massa muscular, né? Rápido, né? Bem É de rápido. 3 a 5% ao ano da com massa óssea muscular. É, É um pois é. envelhecimento, eu costumo fazer analogia assim que a mesma, você vê uma criança de 3 a 10 anos ali crescendo, é a proporção de perda também. Então, olha É, o que que a gente tem que lidar ali, né, com aquele volume de massa muscular. Então, é você pedir para diminuir sua expectativa de vida e muito se exatamente. não faz exercício físico, né? Exatamente. É, Perde mobilidade, né? mobilidade. Perde mobilidade. A perninha dele ficou tão fininha que aí ele começou a andar até mais devagar, por exemplo. É. Entendeu? Uma das coisas que mais chamou atenção em você, Patrícia, quando eu observo, eu sou um observador nato, assim, eu fico observando as coisas, né, enquanto eu tô fazendo as coisinhas, é a sua capacidade de compreender as necessidades do idoso ali. Então você tem paciência, você é organizado no exercício dele, você ajuda eles a conseguir flexibilidade. E desde quando eu vejo o seu tratamento com o idoso assim, eu falei assim, nossa, vai ser muito legal ter a Patrícia com a gente aqui no Tênis para É, porque Saúde. você tem que ter paciência, Tem, né? Porque tem. eles vão perdendo com o tempo a Racionalidade coordenação, também. né? O equilíbrio e tal. Então, você tem que ir. Cada aluno é Claro, individual, com né? certeza. Ele é único. Então, eu tenho um aluno de 83 anos. E assim, ele é único, sabe? Eu posso ter um outro de 80 também, mas um vai ter um pouco mais Dificuldade, às vezes, né? dificuldade, né? Vai ter uma restrição e tal, e você tem que respeitar isso, né? Com certeza. Isso Isso. faz com que você As tenha uma. limitações deles, Com certeza. fazer as adaptações necessárias, né? Sim. E aí, Patrícia, até nessa mesma questão, então, assim, uma coisa é o idoso fazer atividade física meio que só com um padrãozinho de exercício físico que foi montado para ele, e aí a outra diferença é você que acompanha eles como personal mesmo, certo? Tem uma diferença, porque aí eu acho que eu imagino que você mostre os movimentos bem corretos para eles fazerem, não fazer movimento errado, que às vezes até acaba É, exato, atrapalhando, é. né? Sim, é porque, como eu falei, né, eles vão perdendo a coordenação. Uhum, Então, não adianta o professor, né, se você não ficar ali junto com pertinho ele. dele, né, Uhum, você vai passar, vai falar assim, olha, você vai ter que fazer esse movimento aqui. Daí, ele vai fazer uma ou duas repetições, às vezes até ok, uhum, mas depois, na hora que você virar as costas e for atender um outro, uhum. talvez não vá ficar Com a mesma. perfeito, Uhum, né, a execução até o final, né? exatamente. E assim, daí pode, dependendo do exercício, até ter uma lesão, né? Com Sim, com certeza. certeza. Com certeza. Olha que legal, né? Eu falei, olha a percepção do profissional, o real profissional ali que está avaliando você o tempo todo.
A Patrícia, no seu dia a dia, ela avalia se você está fazendo ou não movimentos errados que podem gerar lesão. E é isso a importância do profissional, gente. Sim. Hoje, assim, o que eu mais atendo, Patrícia, é assim, são idosos falando assim, creatina foi bom, fez daqui, fez legal, isso daqui é legal. E assim, sem exercício físico, não, né? É, Não, faz não vai sentido. funcionar. É. Sim. Então, assim, em vez de você gastar lá com creatina, com suplementos, daí, gaste com um profissional de É, qualidade. Olha a Patrícia aqui, com que vai certeza. te orientar, vai te gerar um benefício muscular, você vai melhorar Com sua qualidade de certeza. vida, vai melhorar tudo. Então, procure o profissional. Minimizar Isso. dores nos Minimizar idosos. dores na terceira Muitas idade. vezes, a gente que é mais jovem já tem dor ocasionada às vezes pela falta de Sim. exercício, eles que já estão numa terceira idade, então, mais ainda, né? E assim, depois que ele começa a fazer a atividade física, ele vai tomando mais, ele fica mais autoconfiante, Aham, sabe? Para aham. fazer as coisas do dia a dia. Ele fala assim, não Independência. preciso mais Autonomia, né? autonomia, Exato. né? É ótimo. Isso daí pro idoso realmente é o que dá até mais vida para ele mesmo, né? Ele Legal. se sentir mais autônomo. Falar, não, eu consigo ir até o supermercado, carregar meus pezinhos lá de Sim, compras e voltar e tá tudo certo, né? É Sim. muito importante. Assim, de acordo com a sua experiência, você deve ter tido vários pacientes já, e isso te dá um embasamento de experiência para lidar com eles com uma qualidade que você lida. Conta pra gente aí alguma história de evolução do idoso, ou então alguma história até mesmo fora da área da saúde aí para você compartilhar suas histórias, que devem ser inúmeras, e é. a gente gosta disso daí, né? Assim, uma que às vezes na hora que eu vou falar até me emociono, porque eu lembro, sabe? E Sim. eu sou muito emotiva, eu sou chorona. Duas, Patrícia, duas, Eu sou somos muito duas. chorona. Ele tinha 90 anos, né? E eu era professora na musculação. Uhum. E daí ele chegou com uma bengalinha, né? Aquelas, não é uma Eu bengala, sei aquelas. que tem um pezinho, né? É, Eu Igual do sei. filme Up. isso. É. Ah, Ele chegou lá, né, com aquela mobilidade, bem tranquilinho, andando devagarzinho, né? Às vezes até arrastando um pouco os pés, né? E daí ele com dor, muitas dores, porque ele não estava fazendo atividade física, né? E isso daí gera dor, Com né? certeza. Somos uma máquina humana. Se É. você não exercita, né? Ela Se para. você é um carro, se o carro não anda, uma hora ele vai falhar. Vai. E mesma coisa com a gente, né? Daí ele começou a fazer a musculação, né? E eu lá dando atenção para ele e tal. E ele tinha muitas limitações, né? Muitas restrições. E assim, é um trabalho de formiguinha, tá? Eu não posso ter pressa e eu tenho que seguir o que ele está me dizendo, né? Na hora que ele está fazendo o exercício. Porque às vezes eu tenho que adaptar o Uhum. exercício para ele, né? Uhum. A máquina, dependendo da máquina, ela começa com 5 quilos, mas 5 quilos talvez para ele é muito. Daí eu Entendi. tenho que fazer essa adaptação, ou com caneleiro, ou com halter, né? E daí foi esse trabalhinho de formiguinha. Daí passou um tempo, ele me chega lá sem a bengala. Nossa. Eu olhei assim, ele falou assim: Olha, professora. Eu falei assim. A gente meio que tipo se abraçou, sabe Ai, assim? que ah, que gostoso. bonitinha. E teve uma emoção, sabe? Claro, claro. Porque é gratificante, Demais, né? Patrícia. Quando você vê que você ajudou Com alguém, certeza. né? E Nossa, esse alguém está se sentindo bem, claro. né? E está tendo uma qualidade de vida assim Muito melhor. muito melhor do que ele já tinha, né? Então, Linda assim, história. esse É, daí foi marcante. foi, nossa. Porque ele começou com 90 anos, gente. Ele Nossa. chegou lá Olha com isso. 90. E ele conseguiu Nossa. ganhar massa muscular. É, Olha só, que louco. é, É para largar a bengala? ele, né, ele começou. Daí, assim, o caminhar dele também já Mudou? mudou, Uhum. né? Não arrastava mais os pés. Uhum. Uhum. Foi bem, foi Interessante. bem É emocionante. emocionante, né? Quando eu acho que eu compartilho isso com você, quando a gente consegue fazer um tratamento bem efetivo na doença também, tem
essa emoção aí de você falar assim, poxa, Sim, Mudei a vida eu da mudei, pessoa, né? exato. Ela Pro podia ter bem, uma trajetória e eu consegui reverter com isso e fazer certeza. isso. Isso daí com é uma certeza. das coisas mais gratificantes da área da saúde, né? É. Com certeza. Isso a tecnologia nunca vai conseguir superar. Não, Nunca, não, nunca não, mesmo. não. É Essa verdade, é gratificação, né? verdade. E tem uma outra também, só que eu vi no Instagram, na época do Natal. Uhum. Falei assim, gente, que interessante, vou ver até o final. Era um senhor, por volta de uns 80 anos também, e ele começou a colocar o relógio dele para despertar todo dia às 6 horas da manhã. E Uhum. daí ele ia lá, pegava um pezinho e tentava tirar do chão até mais ou menos a altura do joelho dele, mas ele não conseguia. E daí vizinha olhava assim e falava assim, nossa, 6 horas da manhã, pegava um peso e caía, né? Porque ele não tinha força Sim, para segurar. segurar. E daí ele fez isso várias vezes e ela já estava achando que ele estava ficando doido. E é verdade. E daí foi e chamou a filha para ver, né? Falou assim, deve estar com demência, alguma coisa, né, tal. Beleza. Daí a filha foi, chegou, olhou, né? Depois foi, conversou com ele, foi embora, mas assim, não perguntou por que ele estava fazendo aquilo. Daí Aham, tá. Era época de Natal, né? aham. Depois, no dia do Natal, ele foi, colocou uma roupa bem bonita, tal, né? E uma caixa desse tamanho. Ele levou com um laço, tal, né? Chegou lá, todo assim, todo mundo, uau, né? E Aham. daí a netinha dele desce as escadas todas correndo, vai lá, abraça ele vai e dá a caixinha pra netinha. Daí ela Entendi. abre assim e fala assim: Uau, vovô! Era uma estrela. Ele foi, É, foi, pegou a netinha, levantou. A árvore olha, era alta, pra ela levantou ela colocar. lá para ela Com a colocar estrela. a Ele estrela. treinou É, para conseguir levantar Tá a vendo? daí eu parte falei, bonita. Não, eu É uma vi. história emocionante É muito mesmo, né? emocionante. E é como o objetivo, ele tá no exercício físico, né? Ele tinha um objetivo. Ele tinha um objetivo. Então, toda vez que as pessoas forem buscar a academia, buscar os profissionais, tem um objetivo na Com cabeça de certeza. querer o melhor para si mesmo. Eu costumo falar assim para os meus pacientes, qual que é a única coisa que te pertence no universo? É seu corpo. É, É o seu único pertence. Se seu corpo está doente, você está perdendo a sua única coisa que você tem. O resto é todo mundo externo. Você nasce lá, sai, é o externo. E cadê a consciência interna de criar uma musculatura forte, criar, querer se alimentar com alimentos de qualidade Com para certeza. conseguir se desenvolver o seu corpo pleno? Aí, o que acontece se você falta alguma vitamina? O que acontece se falta alguma proteína? Se falta o exercício físico? A pessoa se desmancha. E aí que é a oportunidade das doenças. Então, você conta essas histórias aí, eu fico muito feliz, porque são pessoas que, mesmo com 90 anos mais velhas, elas conseguem ter um objetivo para simplesmente conseguir segurar um netinho no colo, conseguir é, levantar o netinho. é, Isso, eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente fala de idoso, assim, ele precisa ter um objetivo. precisa. E assim, uma coisa que é, né? a, o idoso, se ele não pratica atividade física, ele fica lá na casa dele lá com uns sentimentos de pensamentos negativos. A depressão Ah, toma conta, A né? depressão toma conta. isso você tocou num assunto também que eu ia perguntar. Então, a relação da volta deles para a prática de atividade física com a parte mental. Isso é Existe. importante mesmo. Existe muito. Sim, claro. Na sua experiência, você vê melhora Total. de depressão, melhora de ansiedade, assim, quando começa a fazer as atividades físicas? Sim, nossa, eles são assim, mas tem uma disposição, sabe, assim, Com um humor certeza. que você fala assim, meu Deus, que humor é esse? Com certeza. Já fica Sabe? muito melhor, né? Fica demais. Porque essa convivência com o Uhum. outro, sabe? Uhum. Sim, Minha tia, esses sim. dias eu encontrei com Sociabilidade. a socialização. Isso. Ela foi e falou assim: Olha, antes eu dava 2 voltas, eu ia a pé de casa até o parque, e daí eu dava 2 voltas lá e depois voltava a pé. Ela falou assim: Agora eu tô indo de carro. Eu falei: Por que, tia? Continua fazendo isso, né? Ela falou assim: Não, porque daí eu dou 4 voltas lá dentro, mas daí eu fico conversando com meus amigos.
Ela já tá. Ela Entendeu? estava feliz porque ela sabia que ela ia ter Ela ia porque é, ela já sabia que ela tinha que fazer atividade física, sim, porque é bom para ela, né? Mas aquele trajeto ali na rua não era interessante, porque ela não tinha aquele convívio sim, social ali, de bater sim, papo, sabe assim, de sim, conversar, sim, trocar ideia, sim, sabe? sim, É, E isso foi agregado além da prática esportiva para sim, ela. Que exatamente. gostoso. e daí, assim, acaba meio que você fazendo uma amizade, Com sabe? certeza. Depois traz o outro lá para ir na sua casa para tomar um café, para comer um bolo, E sabe se cria assim? amizade, O né? meu pai tem essas histórias também da academia. Então, por exemplo, ele ama ir para academia. Agora que voltou, né? Depois da pandemia, graças a Deus, continuou. Tem uma amigona dele que ele fez, que ele chegou aí até na bodas dela, de ouro, do marido dela, e foi meu pai e minha mãe. Então, eles criam um laço que vai na festa junto, fora da academia também. Sim, Então, assim, isso leva mais vida para É um eles também, objetivo em né? comum de todos, É, né? Ali objetivo comum. O que eu exato. estava vendo que, segundo a Organização Mundial da Saúde, Uhum, em 2019, uhum, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, é, inclusive 14% de adolescentes, uhum. vivem com alguma, como é que fala? Coisa Depressão? mental, Depressão? é, depressão. não, tá, os números estão alarmantes. Então, Os números estão Demais. alarmantes. então. Tá dando errado. A Tá, teoria da saúde surgiu isso. A gente quer quebrar a tá dando estatística. errado. A gente E quer quebrar a assim, e estatística. o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, Ansioso? mais ansioso do mundo, Mentira. com 10% da população. Chega a 18 Olha milhões de isso. pessoas. Tem alguma coisa errada, né? Ah, com Tem muita certeza. coisa errada. Não tem uma coisa errada, É. são Mas é por muitas. isso que a gente está aqui, profissionais de saúde, para É, mudar essa e estatística, isso, né? a gente está vivendo agora no Brasil uma transição demográfica também. Isso é um dado que, assim, já aconteceu em vários países e é até um fruto de um estudo que eu estou realizando que vai dobrar o número de fratura do quadril, fratura do fêmur. Mais em E, idosos. sim, fratura do fêmur, assim, não é tem por acidente automobilístico, mas a grande maioria é por idosos. Uhum, E o Uhum. que significa isso? Falta de exercício físico, hipovitaminose D uhum. e desnutrição. É. E tudo que eu já estudei, eu cheguei a essa conclusão. Porque você vai perdendo o cálcio do osso, se você é desnutrido, você vai tendo sarcopenia, você vai perdendo, você não toma sol mais. O idoso, quando ele não está fazendo exercício físico, ele está onde? Na casa dele, sem tomar sol. Daí isso cria toda uma alteração no metabolismo Com ósseo certeza. e no final das contas gera fratura do quadril. Então, essa é uma preocupação alarmante, gente. Porque assim, a fratura do quadril não é brincadeira. Não. É. Não é brincadeira. Para se recuperar de uma fratura grave dessa, o tratamento é muito Lento, né? cirúrgico, tem a reabilitação, e se não tiver essa massa muscular para aguentar ali o tempo de internação, 10 dias, às vezes 10 dias o pacientinho na enfermaria, o quanto de massa muscular Ah, ele perde. perde? É. Só fica parado, fica susceptível a doenças, Sim, pneumonia, um monte sim. de coisa. A gente desenvolve, do ponto de vista médico, ali um monte de coisa para tentar ser o menos agressivo possível, ser o mais organizado possível para isso daí, o povo velhinho sair bem de lá. Mas assim, você que está aí numa idade entre 40, 50, 60 anos que está ouvindo a gente, comece a se exercitar. Não deixe para depois. Isso. É Porque senão verdade. você Não vai entrar deixe. nessa estatística. É. É Você vai entrar verdade. nessa estatística. Então tá aí os profissionais da saúde, todos eles com qualificações, a Patrícia, a Sheila, tudo para tentar evitar com que isso aconteça. Com certeza. Então, assim, entenda a gravidade, entenda que seu corpo ele não é infinito. Você precisa se cuidar para não ter doença. E Exato. nada melhor do que uma educadora física Sim. aí que sabe coordenar, principalmente se você tem uma maioridade ou qualquer idade, a Patrícia eu acho que deve atender. Quais são os públicos que hoje em dia você atende, Patrícia, assim, específicos? O maior O é o maior é o idoso idoso, mesmo. né? Mas você é aberto assim, se alguém quiser Ah, sim, eu também, tenho uma aluna de 12 anos, de 13 Sim, é anos. coisa de sim. geral, né? É, Mas o idoso, ele é uma especialidade sua, digamos sim, assim, né? é. Tá. Agora tem a parte também, né, que junta com a parte ortopédica do esporte, que é importante para o pessoal entender. Massa óssea. Então, assim, quando a gente está falando de atividade física, a gente está falando de aumento
de massa óssea, Com certo, certeza, Carlos? com certeza. Quando a gente fala de massa óssea, quando na atividade física, a gente está falando de algumas fontes ali. A primeira dela é a força muscular mesmo, que exige do músculo, e aquilo ali vai fomentando a produção óssea. E tem a via do próprio GH, que quando a pessoa começa a se exercitar, aumenta o GH e aumenta a produção ali de osteoblasto, produção do parte óssea, né? Então, o exercício ele é fundamental. Não tem como você querer tratar osteoporose só com medicação se você não cuida da musculatura, se você não cuida do seu corpo. Então, é necessário essa educação muito bem estabelecida para a gente conseguir desenvolver aí o melhor organismo para a gente viver. Porque o que eu acho da vida, Patrícia, hoje em dia, assim, eu até ia perguntar isso para você daqui a pouco. Qual que é a sua referência do esporte? Porque você começou desde cedo, 18 anos, aí mais cedo aí, tá desenvolvendo até agora. Você faz academia, tá super bem, e os seus pacientes estão E super aquele bem. assim, Então, e eu quero continuar até os 100. Exato, isso, exato! exato. Entrar pra Longevidade! Blue Zones. Já É, viu, já viu? Eu quero ser Matusalém. É. para conseguir ter o máximo É de experiências isso. na vida, porque a vida é isso, é um tempo limitado ali do É. organismo, de percepções, e quanto mais agradável você tiver, é melhor. E entrando assim no assunto de flexibilidade, eu gostaria de perguntar isso daqui para você, Patrícia. Durante que o paciente ele chega rígido, né? Sim. Assim, a maior parte, sim. Mas tem alguns, né, que foram mais flexíveis, nasceram mais flexíveis, né? E continuam flexíveis, mas a maioria rígido, Entendi, muito rígido. entendi. Mas detalhe, os adolescentes estão muito rígidos, Ai, muito sedentarismo, rígidos. sedentarismo desde cedo, né? Eu Tá publiquei até no aumentando. Teorias para a Saúde um tempo atrás um artiguinho falando que eles fizeram umas pesquisas em 85, 93, se eu não me engano, e fizeram em 2014 de novo, e eles viram que essa daqui é a pior geração de desenvolvimento de É, força física. Assim, isso para mim é um alarme, né? É um alarme. Criança com diabetes tipo 2 é um alarme. é. É complexo isso tudo, né? Então, precisa se exercitar, né? Não tem como Sim. fazer disso, não tem como. E aí não é só se exercitar, né? Aí entra também a parte de nutrição. Se eles não se alimentarem adequadamente, a massa magra e a massa óssea não vão aumentar. Sim. Então, por exemplo, eles têm que fazer o exercício físico adequadamente para ganhar massa óssea, só que não vai ganhar massa óssea tão legal se eles não comerem cálcio. Como é que você vai estar com o ossinho ali forte? Então, você precisa do exercício físico e se alimentar com alimentos fontes de cálcio, para o osso estar bem fortinho e evitar a osteoporose, para o Carlos não ficar pegando os pacientes Ah, então idosos, faz sentido, ó, porque entendeu? quando eu era adolescente, Uhum. eu tomava Um se litrão. deixar, eu ia aos pouquinhos, colocar um pouquinho, bebia, colocar um pouquinho, bebia. Sim, É o Então, o leite. cálcio já ajuda muito, muito, É, é Patrícia, para essencial, né? totalmente. E eu tenho um pouco até de medo dessa era de todo mundo ser intolerante à lactose. É, A gente sabe que o leite de antigamente não é mais igual ao leite de hoje. Por quê? Porque a indústria de alimentos ela muda o processo ali de pasteurização, né, do leite de antigamente, né? Mas as pessoas não podem, porque tá na mídia que todo mundo praticamente agora é intolerante à lactose, parar de tomar leite ou produtos lácteos, né, iogurte, o queijo, porque acha que vai fazer mal. E aí isso tem uma consequência muito grave a longo prazo. Os leites e os lácteos, no caso, eles são a maior fonte de cálcio dos alimentos que a gente tem. Então, você imagina tirar do nada o leite de uma pessoa, sendo que ela não tem nenhum problema de intolerância à lactose. Isso vai ter consequências a longo prazo. e isso também tem a ver com a alimentação vegana. A alimentação vegana não consome cálcio. é. E já tem Exatamente. estudos Tem. falando que o que peca mais? Osteoporose. É, Então, se você exatamente. é vegano aí, Vai ter que começou isso, você suplementar. precisa suplementar, não Vai tem ter que jeito. suplementar, porque É, É. só no gergelim, no brócolis, na couve, que tem um pouquinho, tem alguns vegetais que eles têm fonte de cálcio, mas nenhum
nenhum é comparável ao leite e os produtos lácteos de fonte do leite, entendeu? Então a gente tem que sempre orientar eles a estar consumindo. Ah, você não tem? Se tiver intolerância à lactose, beleza. Daí a gente substitui, coloca um leite vegetal, que às vezes a maioria deles, inclusive, é fortificado em cálcio, justamente porque o leite de amêndoas, por exemplo, não tem uma fonte de cálcio natural adequada, então eles têm que fortificar com cálcio, mas eles não podem deixar de consumir esse mineral tão importante, Sim. entendeu? É. E a gente continuar na parte osteomuscular aí também, eu acho que a parte nutricional, ela, como a Sheila falou, ela é essencial. E ela tem que estar relacionada com o exercício físico ali para ter um ganho. Quando você vê, Patrícia, assim, esse paciente rígido, paciente que não consegue se mover, ao longo prazo, esse alongamento, esse fortalecimento, essa estrutura muscular, ela fica mais flexível, ela vai se desenvolvendo, a postura, por exemplo. Porque eu vejo muito idoso, assim, que qual que é os principais problemas? Os principais problemas que eles acontecem neles quando eles chegam para o socorro, eles estão rígidos, Uhum. É. porque não estão fazendo exercício físico. Aí vai lá, faz um monte de medicação, fica rígido do mesmo jeito. E aquela doença fica estabelecida ali. Então, é o joelho que dói, a coluna, a parte de cifotização, né? Que fica indo para frente ali. E eu acredito que a única forma da gente conseguir manipular isso daí de uma forma eficiente é através de você, do educador físico ali, estando com ele todos os dias, fazendo a flexão, melhorando a extensão, fazendo um fortalecimento para que o idoso ele não tenha dor. E assim, você, quando você atende os pacientes aí, você está com eles todos os dias, você vê essa melhora? Assim, em quanto tempo demora? Só para eles terem uma noção também disso aí, em média, né? Eu não sei se você tem essa resposta de indivíduo para É bem indivíduo. individual, É, né? Uhum. Esse meu aluno que eu falei que tem 83 anos, a postura dele é invejável. nossa. É invejável. E assim, depois, se eu encontro com ele na rua, às vezes a gente, vamos marcar um café. Ele chega naquela postura Todo e elegante. sai, sabe assim? É, Elegância, né? Elegância. naquela É o que a gente postura, busca. naquela postura invejável. Exato. Mas é um trabalho, como eu falei, de formiguinha, É, dependendo da sim, sim, pessoa, sim. né? Mas eu vi uma melhora em um ano, Um ano. um ano. Sabe assim, é, a, a flexibilidade dele melhorou bastante, Uhum, né? A postura. uhum, Ele já tinha uma boa postura, mas ele conseguiu melhorar, com né? certeza. Conseguiu, porque a gente sempre pode melhorar, né? Sim, Sim, essa é sim, a A gente sempre com busca, pode né? certeza, melhorar. com certeza. E é bem individual, mas ele específico foi em um ano, e é gratificante é ele falar assim: olha, professor, é ele perceber. Porque às vezes a gente se vê todo dia no E não espelho percebe. e não percebe. Exato. Mas quando você percebe e fala, Uhum. daí É muito é legal, né? porque realmente ele está vendo o resultado, Com né? certeza. Mas é isso que o doutor falou. Tem que ter também aquele trabalho, né? Muscular, né? É um todo, né? Você tem que trabalhar a musculatura, né? A musculação, você tem que fazer a flexibilidade, Uhum, porque tem aluno que consegue um pouco além do alongamento, uhum, é uhum. mais flexível, né? Hiperestende, né? É, Isso daí já é outros probleminhas que, assim, são um pouquinho mais complexos. Às vezes, muitas pessoas da população têm, não percebem que são Não alterações sabe. genéticas do colágeno. É verdade. Então, a hiperflexibilidade, ela pode estar relacionada a um problema também que pode gerar dores ortopédicas, pode gerar isso daí. Verdade. Então, tem uma taxinha da população ali que tem essa hiperflexão, né? Algumas síndromes ali que a gente costuma pegar isso daí para ter. Mas, assim, no que vai fazer? Faz nada, porque não é uma doença que atua ali. Ela só tem uma hiperflexibilidade que pode gerar uma lesão ligamentar, pode gerar uma lesão ali na parte de estrutural, né? Do flexibilidade do corpo e etc. Mas assim, não vai, a medicina não vai atuar. Ela não é. vai atuar, ela não consegue atuar. Então quem atua são vocês Mas também. daí a gente tem que, já que ela tem essa Hiper. hiper flexibilidade, né? Sim.
a gente tenta fazer com que ela Não chegue não nesse chegue lá. tanto, É, Sim. né? exato. Que ela Por não chegue isso tanto. é Aí fica mais importante estável. Fica mais isso, estável. por isso o acompanhamento da Patrícia com eles ali, sempre que eles puderem, é o ideal, porque daí eles sabem o limite, É. sabem o É o limite. profissional, né? Porque às É, vezes fala assim, olha, professora, eu consigo fazer isso, mas não é interessante, claro, né? claro. É, E tem outra gente que coisa que luxa eu assim, ia. eu consigo fazer esse luxo branco É, e volta, você né? fala, Não, meu não, amigo, não faz calma aí. isso, não. Você fica até espantado. Nossa, Eu não precisava mostrar seus efeitos aí. Tem, tem um outro, Acontece. tem um outro ponto que eu pego, assim, sempre nos idosos também. Não sei se a Patrícia, que tá com eles mais do que eu, por exemplo, que atendo um monte de a criança, idoso, adulto, né? Não tem um foco específico, mas a sensação de sede do idoso, ela muda. Então, conforme a gente vai envelhecendo, as papilas sim. gustativas, elas sofrem uma alteração muito grande. Então, a sensação de sede no idoso é muito menor do que a nossa, por exemplo. Então, por exemplo, eu não sei se a Patrícia vê, e ela pode falar isso com mais propriedade até, né? Se eles não bebem muita água até durante o treino. Então, o aluno né, normal, vamos dizer assim, né, mais adolescente, Uhum. ele leva uma garrafa, gente, Desse desse tamanho tamanho. assim, ó. E eu, gente, quanta água, mas tudo bem, né? Aham. Cada um com o seu limite de água ali, né? Agora, o idoso, ele não leva garrafinha, Olha só que ele não leva, danadinhos. né? E no bebedouro também, ele não fala, professor, eu vou lá beber água. Não faz. Mas às vezes eu falo, dependendo do que a gente está fazendo, né? Falo assim, olha, vai lá, bebe uma agüita, falou assim, bebe Aham, uma agüita e aham, volta, aham. né? Tá vendo? Bebe uma agüita e volta. Comprovou o que eu É, estudei na nutrição. não Porque, levam tá garrafinha. Eles vendo? bebem menos água, né? Exatamente. Não, maravilhoso E essa informação. Porque daí, o que a gente tem que fazer como profissional da saúde quando atende idoso? Porque eu atendo idoso também, né? Atendi uma senhorinha semana passada com 63 anos. E aí a gente calcula a quantidade de água que cada um precisa, né? E aí eu lembro que eu pegava no pé dela, eu falava assim, ó, o paciente não pode ficar sem tomar água, porque na anamnese, ela tomava lá vai, 1 litro de água por dia. E para o peso dela, era muito pouquinho. Ela precisava de 2,5. 2,5 litros. E aí você fala, leva essa garrafinha para todo lugar que você vai. Vai no supermercado, na feira, na casa da amiga visitar, tomar Na um café, igreja. na igreja, minha mãe. Mas eu tô vendo o pessoal Exatamente. indo na igreja Com com garrafinha. garrafinha. Eu Não, falei assim, ó, legal. é consciência. um, É, é um falei assim, tá Consciência. movimento, legal. é um movimento que nós profissionais a gente precisa fazer com eles. Em Sim. conjunto É mesmo, porque conjunto. são danadinhos, Eles né? são Não danadinhos. sei se é porque tá muito calor esses dias, E aí mas eles levou, estão né? com Então tá garrafinha bom. Sim, na igreja. Muito muito importante mesmo. E Sheila, assim, quando a gente fala aí de alguns nutrientes que podem ser necessários aí para o idoso conseguir uma melhor saúde Com também, não só certeza. nessa parte de exercício, o que que você poderia falar para a gente aí em relação ao antioxidante, vitaminas, isso aí, Proteína. proteína? Então, dos macronutrientes que a gente fala que é extremamente importante para o idoso comer e às vezes eles não comem, principalmente à noite, é proteína de alto valor biológico que a gente chama, que são as carnes, o ovo. Então, essas proteínas de alto valor biológico, Hum. eles não comem. Aí à noite come o quê? Ah, um pãozinho com queijo. Aí você fala, meu Deus, e cadê a proteína? Ou às vezes eu Nossa. escuto falar assim: depois das 6 horas da tarde eu não como mais nada. Então, Falei, "Louco." você fala assim, beleza, Fazendo um jejum jejum intermitente de aí. 24 horas, né? No mínimo 12, na Aí verdade. degrada mais proteína ainda, Exato. Então a né? gente precisa muito pegar no pé deles, assim, para comer proteína. Então, assim, come no almoço até. No almoço come, no café da manhã come um ovinho mexido ali, mas aí, a partir do café da tarde, eles já não comem proteína. Aí você tem que colocar. Vou dar um exemplo, até do meu pai. Eu coloquei um whey bom, específico mais para idoso até mesmo, Uhum. para ele consumir. Porque eu vi que ele estava consumindo proteína muito aquém do que ele precisava. Então eu tive que colocar um pouquinho de suplemento para ele tomar todo dia, porque eu sei que se eu não colocar, ele não vai comer.
Então, assim, não só o suplemento alimentar com proteína boa, né? Que, por exemplo, o whey é a proteína de alto valor biológico do leite, né? Que é a proteína isolada. Mas também, à noite, eu tento falar pra ele, pai, come uma carninha, come comida. Não é Uhum. só o lanchinho. Às vezes o lanchinho, beleza. Só que aí você vai fazer um lanchinho, coloca um filezinho de frango ali, entendeu? É. Dentro do pãozinho, coloca uma carne moída nesse pãozinho pra gente ter mais proteína nesse lanche à noite, pra ele não ficar com mais perda de massa magra ainda. Então, a proteína é uma dos macronutrientes que eu pego muito no pé deles. E aí, em termos neurológicos, que agora a gente vai entrar mais nos micronutrientes e também gordura, né, que é um macronutriente, a gente tem que colocar na alimentação deles para proteção neurológica. Por exemplo, vitamina E, que é um antioxidante maravilhoso que ajuda a proteger a parte neurológica. Ômega 3, indispensável para proteger a parte neurológica deles. Não é que vai evitar uma doença, mas você prolonga a chance dela aparecer, vamos dizer assim. Diminui Exato. a oxidação, diminui o Diminui, processo exato. degenerativo, né? Exatamente. Então, você coloca um ômega 3, você coloca uma vitamina E, você coloca uma vitamina A para proteger a parte ocular, que a gente sabe que com o passar dos anos, a parte de visão deles vai diminuindo, assim como a audição deles diminui muito, né? Então, meu pai hoje ele usa, por exemplo, um aparelhinho, e isso deixou ele menos irritado, porque aí ele consegue escutar melhor as pessoas e consegue entender mais o que todo mundo está falando, né? E até para explicar a parte alimentar também, para ele ficar, oi? Não, ele escuta, ele Uhum. sabe, né? Então, a gente tem também outros minerais muito importantes para atuar na parte de proteção do corpinho deles. Por exemplo, selênio, zinco, que são antioxidantes maravilhosos. Selênio a gente tem, por exemplo, muito nas castanhas. Então, eu sempre deixo um potinho de castanha lá para ele. Ele come lá umas 3 castanhas, 2 castanhas por dia, pega umas nozes, a noz tem Essas oleaginosas são uma maravilhosas, benção, né? uma benção. Então eu deixo um mix lá de potinho para ele, para minha mãe, e eles comem todo dia um pouquinho. Ah, filha, tô comendo uma castanha, já fico feliz. Uma, 2 castanhas que seja, uma nozes, E é mó entendeu? gostoso, né? É Oh, gostoso, é uma delícia. Às vezes você tem que até controlar, é falar que assim, ó, parar, não né? é para comer que nem fosse salgadinho. E a gente também fala das vitaminas do complexo B. Por quê? Porque as vitaminas do complexo B, que a gente acaba encontrando até nas proteínas também, né, nas carnes, no ovo, as vitaminas do complexo B, elas dão energia para eles. Então, uma vitamina B12, uma vitamina B9, uma vitamina B6, essas proteínas, esses micronutrientes, né, as vitaminas, elas podem ser encontradas nas carnes também, né? Então a gente deixa o idoso com mais energia e menos anemia, né? Sim. Que é, por exemplo, a vitamina B9 e a vitamina B12, se você não tem no seu corpo, você vai ficando mais fadigado, sem ânimo para fazer as atividades físicas que eles tanto precisam, né? E um outro micronutriente também extremamente importante, que daí é fácil conseguir, não precisa nem comprar, só se tiver muito baixo mesmo, que é a vitamina D, que o Carlos estava Ah, comentando, né? essencial, tem jeito A não. vitamina D você pode consumir ela de forma líquida, né? Ou em draga. A líquida eu prefiro, por conta dela ser lipossolúvel, né? Então, mais fácil de absorver pelo organismo. Ou pelo sol. Vai lá, toma 15 minutinhos de sol todo Tem dia. um livro específico de vitamina D, foi até um dos Uhum. pesquisadores, precursores disso nos Estados Unidos. Ele fala assim: o quanto, só para a pessoa ter noção, o quanto de sol tem que tomar por dia. É assim, é até a sua pele ficar levemente rosácea. É isso, ponto. Então, o que que é isso? É 15 15 minutinhos, minutinhos de 20 sol minutinhos de sol ali, por você já dia. consegue fazer uma suplementação. E assim, Exato. a gente não conhece também todos os caminhos metabólicos, né? A É. medicina vai buscando cada vez mais coisas. E a gente não chegou a conclusões ainda que suplementar é a mesma coisa que tomar o sol. Com Porque às certeza. vezes tem vias Com diferentes que a gente certeza. nem faz É. ideia que tá ali e Com depois, nossa, certeza. não tomar sol e só suplementar com vitamina D não dá certo. Aí começa aí. Exatamente. Mas assim, é importante você tomar o sol, mas se você não consegue, mesmo suplementa. É uma Exato, tentativa de exato, fazer tudo Sim. certo exato. ali. Existe uma forma natural e se não conseguir,
até por Isso, mobilidade, às e se não vezes, tiver né? dinheiro, às vezes, né? Que É, hoje em dia é um absurdo quanto que o idoso tem de aposentadoria, o quanto tá custando a vida, com É. e eles certeza. ainda têm que ajudar ainda, às vezes, familiares, Exato. essas coisas, netinhos, etc, E outro né? ponto aí que entra bem na parte de ortopedia também, que a gente já tinha comentado. A vitamina D, ela faz o quê? Ela aumenta a absorção de cálcio no organismo. Então, sem uma vitamina D alta, você não vai ter uma absorção do cálcio adequada no seu osso. Então, é tão importante, aí vai evitar também, de novo, a osteoporose, né? É, sim, a Ajuda. vitamina D entra no precursor ali, a Exato. parte osteomuscular, ela é fundamental e dispensável para Exatamente. qualquer ser humano, não é só Deixa eu, idoso não, né? Isso que eu é, ia falar. Fica super. sem tomar. Eu vejo muito nos hospitais, Patrícia, assim, que a gente trabalha dentro de um ambiente fechado, Sim. do É, dia inteiro. é. Aí eu fico percebendo, fui percebendo ao longo dos anos, assim, que muita gente fica desanimada, muita gente. Daí eu sempre faço pergunta, você já mediu sua vitamina D da pessoa? Tá baixa, doutor. Tá baixa. Isso, assim, é coletivo. É. E não tem uma ação específica, assim, o que que fazer para os profissionais da saúde ficarem mais ativos, porque a Sim. gente precisa cuidar do próximo. Se a Mas gente eu não vou tá bem, falar, eu né? falar de Do mim seu, pode também, falar. que assim, eu praticamente fico muito tempo dentro da academia, né? Aham. Ar-condicionado o dia inteiro, Isso, né? sim. E a minha vitamina D, ela é baixa, É, é, né? E daí eu tenho que suplementar. tá Aí, ó, vendo? tá Não, mas vendo? Daí é, eu tenho que sim, sim, suplementar. sim. Porque eu acho que eu fico rosinha em 10 10 minutos. É, minutos. 10 minutos eu já vou ficar É porque você é eu bem sou branquinho. Você é um igual o boto Carlos, rosa. bem branquinho. Nossa, eu fico pimentão, não Mas você tocou num assunto legal. Até em termos assim de laboratório, eu lembro que quando, por exemplo, eu fazia pesquisa científica na faculdade. Olha como é diferente a parte natural e o sintético, vamos falar assim, né? Então, por exemplo, nada a ver com vitamina D, mas sim com o sol. Então, por exemplo, eu fazia teste de biscoito de polvilho para uma pesquisadora que estava fazendo o doutorado dela, lá na faculdade. E aí eu era ajudante dela, né? E aí eu tinha que fazer a secagem desse polvilho para antes de formar o biscoitinho de fato. E até depois deles ter sido crescido, né? O biscoito de polvilho seco no sol e o biscoito de polvilho seco na estufa, que a gente tinha uma estufa dentro do Uhum. laboratório, e secava. É completamente diferente um do outro. O que era seco no sol crescia muito mais. Tava viçoso, né? É impressionante. Então, assim, é diferente. É diferente, entendeu? Daí eu vi isso com práticas é. no laboratório Tem mesmo, né? muitas coisas, tem muitas coisas, assim, metabólicas que estão sendo descobertas nos últimos anos, assim, que a gente vê que é uma máquina que a gente nem explorou ainda, as potencialidades dela e já está Sim, separando ela da natureza, né? É uma coisa exato. muito, É. muito assim. E, Patrícia, assim, quando a gente pensa na sua. Você está ali na academia todo dia, você está vendo aumento da incidência de obesidade, as pessoas querendo sair do projeto de obesidade ali, entrando numa academia para isso? Como que você vê essa relação da obesidade, terceira idade também? Fala um pouco mais sobre isso aí, porque hoje também a gente está num grande crescente de obesidade. É. E qual que é a importância do exercício físico, qual que são as populações? Fala a sua experiência mesmo, assim, de Então, observação. a Hum, obesidade, daí eu já vou falar no geral, tá? Sim, mas Porque daí não é só o idoso que chega obeso, com Sim. né? certeza eu pego Assim, também. muitos adolescentes chegam Uhum, acima do peso uhum, demais, uhum. sabe? E eh, daí você fala assim, poxa vida, o que que deixou tanto tempo, né? É, sim. Eh, Você, principalmente você que teve o despertar da consciência logo na adolescência, né? Que foi então, daí eu falo assim. assim, meu Deus do céu. Mas assim, nunca é tarde para começar, Claro, Sim. com né? Nunca é certeza. tarde para começar. Mas comece antes, né? É. Comece antes essa Prevenção. prevenção. Perfeito. Eu acredito, assim, friamente que a única forma da gente ter cura nas doenças, a única forma da gente entender é a gente tendo autoconhecimento. E, assim, a informação sobre a necessidade de prática de exercício físico, a informação sobre uma nutrição correta. Porque, às vezes, assim, é comum. O paciente prefere gastar R$ 300 num suplemento alimentar com R$ 500 em um remédio
e não paga o profissional que vai auxiliar ele a ter consciência. O que É. que adianta? Não Eu adianta já nada. ouvi não era meu aluno, mas eu ouvi assim, lá, que estava lá treinando e tal. Ai, quero que um comprimidinho que a gente tome assim, e fique Eu É também já, facilidade, né? Patrícia. facilidade, Já facilidade. cheguei. Sheila, você não vai me dar nenhum comprimidinho para emagrecer, tipo, 10 quilos? Eu falo, não. Não existe Não, muito mágica, milagre, né? não, não. É, Não trabalhamos com milagre. o Paz lá, foi o negócio de campanha dele, ter o Ozempic no SUS, tipo assim, gente, Nossa, mãe. vamos lá, vai todo mundo vai só no remédio, a gente nem sabe o que esse remédio tá fazendo ainda, É, os estudos estão é muito sendo, é novo, para né? quem, e é para quem tem doença, é para É, quem tem diabetes, diabetes, é, tipo assim, esse especificamente. é o ponto, e a pessoa compra ali de alegre, tipo, É. tenho 15 anos, tô fazendo, você não sabe o É, malefício que você está causando para sua saúde, né? Então Uhum. é muito complexo todo esse cenário todo, né? Então, E para quem quer facilidade, ah, né? Quem quer facilidade, é, a evolução humana, do ponto de vista animal de organismo, ela não foi fácil. não não, Nada é foi. fácil, não. nada é fácil. Para você conseguir ter um corpo muito bom, você precisa se orientar, se organizar, Sim, ter método. sim. Antigamente você precisava fazer isso para caçar, para coletar alimentos. É, Hoje em dia você tem que fazer isso para você ser saudável. Os Claro. alimentos já estão disponíveis, você não precisa sair para caçar e pegar, porque senão você não tem fome. Você É. já tem esses alimentos todos pré-organizados ali. E aí você tocou num ponto que eu achei legal também em relação ao idoso, porque assim, o idoso, ele talvez, não sei, tá? A Patrícia pode me falar melhor. Ele não tem talvez a ansiedade que o jovem tem, porque o jovem, ele quer ficar bonito em um mês. sim. Ele quer ficar Para bonito ontem. pra ontem. Sheila, eu comecei hoje, amanhã eu já vou ficar com massa muscular lindo, maravilhoso. Então, tem um período para você ter uma transformação. O idoso, talvez, nesse ponto, ele seja mais sábio, ou não. Super sábio. Tá vendo? É o que você falou. Um aluno que eu tenho, que eu falei de 13 anos, ele começou a treinar faz 15 dias. Uhum. E eu tenho que ficar ali em cima dele, porque senão ele fala assim, mas eu acho que tá ficando leve. Mas assim, ele não tem aquela consciência ainda corporal Uhum, e nem muscular para ele colocar aquele peso. Ele vai conseguir fazer naquele momento? Vai. Mas eu não estou pensando nele naquele momento. Estou Aham. pensando nele A longo depois, prazo, né? sim. E o idoso não. O idoso ele fala assim, ele não tem pressa, sabe? Ele vai no tempo dele. Ele Gente, vai que no tempo bênção. dele. E Tem um assim, isso contrário. daí o meu aluno mesmo falou assim: "Ó, eu não tenho mais idade para fazer algumas coisas ou até escutar algumas coisas, Sim, sei lá, música alta. Não tenho mais idade para isso. sim, Ok. E assim, e ele respeita. Ele não sim, gosta e não sim, gosta, sim. né? E ele tem essa consciência. O E mais idoso tem paciência. mais paciência. Sim, porque ele sabe que assim, né, você explicando que ele vai ganhar essa massa, mas ele talvez saiba mais do que os jovens que demora um pouquinho, porque ele já viveu tanto na vida É. e ele sabe que ninguém. o objetivo dele é outro É, também. O objetivo dele, ele não é ele É ficar um qualidade de monstro, vida, exato. Ele é é bem-estar. exato, corredor, ele exato. conseguir caminhar as horas dele lá para conseguir É, comprar, ir no supermercado. Sim, É um mas ele raciocínio sabe, diferente. mas ele sabe para que tem fazer um as atividades tempo. diárias dele com mais facilidade, é isso. É, Legal. e você acha que as academias elas estão preparadas para o público idoso? Hum, Hum, poxa vida, agora você me... Assim, não tá, Não Não, tá, né? né? não tá. Porque assim, infelizmente, as academias, algumas deixam dois professores Uhum, no horário. uhum, E dependendo do horário, ele é bem lotado. uhum, Eu vejo isso, sabe? Às vezes eu uhum, estou dando aula, uhum. né, para o meu aluno ali, Sim, e daí tem um senhorzinho lá, meio que se matando fazendo o exercício, sabe? Porque, como eu falei, eles vão perdendo a noção de controle, né? sim. Então, sei lá, você tá lá num puxador, Uhum. você vai, puxa e solta de Com repente, tudo. né? Ele não Isso tem causa lesão. essa
percepção que ele Sim. precisa puxar e sustentar aquela volta, Devagarzinho, né? né? Quando eu tô dando aula para os meus alunos, eu falo assim, gente, concentra na musculatura que você está trabalhando. Ó, a gente vai trabalhar aqui, ó. Percebe, põe a mão atrás, fala, você está sentindo? Uhum, Né? uhum. Então, às vezes o idoso ele chega na academia e está lotado assim, ele vai e ele fala assim, isso daqui eu já fiz. Daí ele senta lá, faz, mas não faz o ajuste do aparelho, Sim, sim, né? sim. Que o aparelho ele foi criado para facilitar a sua vida, Sim. tá? Inclusive, você vê assim, os Fisiculturista. fisiculturistas, eles fazem muitas coisas Walter. com o halter, né? Porque eles têm mais consciência corporal, Uhum, né? uhum. Agora, o praticante iniciante, praticamente tudo ele é feito no aparelho, né? Fora aqueles que precisa fazer uma adaptação, no caso do idoso, Sim, que o aparelho começa com 10 quilos, e daí a gente tem que fazer o trabalho com uma caneleira ou com um peso. sim, Ok. Agora, fora isso, todo mundo vai começar no aparelho, né? sim, Que começou. sim. Agora, você vê que o professor ele não está apto a Acompanhar de verdade, acompanhar, né? porque ele não queira. Sim, Ele tá com Ele está sobrecarregado. certeza, com sobrecarregado certeza. e ele não dá conta. Sim. Por isso que quando pode ter um profissional pertinho de você, Ele um não. personal Isso. é importantíssimo, né? Com certeza. Então, invistam em profissionais aí que vão te auxiliar. Por exemplo, a Patrícia aí, gente, Com excelente. certeza. É Maravilha. para conseguir. Vocês viram a percepção dela? A É, percepção, sua percepção. Olha, pensa aqui. Você está fazendo uma conexão que ele nunca fez antes na mente dele, É. conectando a consciência dele com o grupamento muscular. E isso que eu acho que é o mais difícil do ponto de vista de desenvolvimento do corpo, que as pessoas elas não têm consciência de musculatura, sim, consciência anatômica. sim. E você fornece isso para eles. E isso é a verdadeira contribuição do profissional ali que está enxergando a musculatura no paciente, fazendo com que ele melhore todos os dias. Então, parabéns, viu, E assim, Patrícia? e também não é só na parte de musculatura, né? Uhum, Uhum. Ali, tô no alongamento. uhum. E daí ele tá lá, travado. Hum. E eu tentando fazer com que ele relaxe, né, para ir um pouquinho além. Uhum. Daí eu falo assim: você precisa trabalhar a sua respiração. Com certeza. Então, na hora que você inspira, vai inspirando, e na hora que você estiver soltando ar, eu pressiono um pouquinho mais, mas no Sim, seu limite. Tipo, eu não vou sim, chegar, uau, sim, sim, pressionar, sim, né? Eu sim. já tenho um convívio grande com Com ele eles, né? e eu sei até onde ele vai, Uhum, né? uhum. Mas esse trabalho da respiração também é essencial, Com certeza. Até para né? oxigenar, Porque né? senão você fica O ali, ó, É cérebro, o uma. ó, corpo. a pessoa Horrível. foi, fez Nem a respira. musculação, não, ela fez a musculação, deita lá, agora vai, solta. Daí aqui, ó, essa parte do ombro aqui, ó, Ah, tá ali, super tensionada. não. Daí você fala, relaxa o seu ombro, olha só que beleza. Ele tá Já dá uma esperando a dor, aliviada, já né? Tá dá uma esperando a aliviada dor. ali, ó, Sim, alivia e tal, sim, sabe? com Esse trabalho da certeza. É respiração importantíssimo O também. yoga é, tem toda uma ciência por trás da respiração, né? tem. Tem. Tem toda uma ciência aí que pode ser aprofundada qualquer dia aqui no podcast A gente também, traz né? uma pessoa Olha, do yoga que para entenda isso explicar daí. sobre respiração pra Eu gente. explico isso para pronto-socorro para os pacientes. Eu Sim. vejo que o paciente está com muita dor ali, uma contratura muscular. Eu ensino para ele o alongamento ali, faço ele ter uma respiração durante ele alonga. É muito engraçado, né? Porque faz isso assim e tá com uma dor horrível. Ele volta assim, daí eu falo, melhorou? Melhorou. Então Bonitinho. é o autoconhecimento do É, corpo aí, né? É. Muito legal. Patrícia, assim, e você tem alguma coisa para você falar para a gente aí? Eu acho que a gente está chegando no finalzinho, alguma coisa que você queira contribuir aí com a sua informação para todo mundo que está assistindo a gente? é tipo assim, Uhum. o nosso corpo é o nosso bem maior, Perfeito. né? Uhum. Então, se você precisa fazer uma atividade física, né, consciente, né? Como eu falei, perceber o que você tá. Às vezes a pessoa fala assim: olha, eu só tenho 10 minutos, tá? Daí vai lá e faz. Nossa.
às vezes não foi nem interessante ela fazer esses 10 minutos, porque ela fez, Ah, não concentrou naquilo que ela estava fazendo, sabe? Estava mais conversando e tal. Então, faz uma atividade física consciente, né? claro. Orientada, tal. Muito. Uma alimentação adequada, equilibrada, Ah, né? Porque os seus hábitos de hoje vai fazer o seu envelhecimento amanhã. E me aqui a gente melhor. tem a prova viva disso, É, ó, a né? Patrícia tá Desde a impecável. adolescência Meu aí, se Deus. cuidando, É, aprendeu, ama o que faz. Dá amo o para que ver o brilho faz. no seu olho quando você É, fala sobre É. as suas histórias, quando você fala o que você faz. Uhum. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo de essa imagina. oportunidade de estar falando com você, Patrícia. Você é um profissional excelente, sempre entenda isso. Sempre entenda que você realmente é um exemplo ali para os idosos, viu? Exatamente. Imagina, E obrigada, gente. obrigada por você Eu acho cuidar assim dos que nossos todos idosos, nós, né? né, somos ferramentas, né? Porque Claro, assim, a pessoa ela precisa ter aquela consciência que ela quer mudar, claro. né? Que ela tá com dor, eu vou fazer uma atividade física, vou melhorar. Mas assim, se ela não tiver essa percepção, não adianta a gente como ferramenta, né? Claro, Sim, Né? claro. Não exato. adianta. Que Obrigada, ótimo. então, Patrícia, por Obrigado ter mesmo. compartilhado tantas histórias bonitas de melhora de qualidade de vida É, com a gente, né? E aí fica o convite, né, para as pessoas procurarem a Patrícia para poder melhorar de vida, tanto na terceira idade, quanto se precisar também outra época da vida, Excelente né? é. profissional, viu, gente? É isso aí. Obrigada. É isso aí. Patrícia, muito obrigado mais Eu uma que vez. agradeço. Gente, próximo podcast é sobre obesidade. Aí Opa. já tá tudo certinho aí pra gente conseguir fazer também. Eu agradeço vocês aí que estão dando feedback, falando que estão gostando do nosso podcast. Você que assistiu pela primeira vez, não deixe de se inscrever. Não Isso aí deixa é de dar o importante. like pra Sim. gente também, né? Isso é Para ajudar. importante a longo prazo aí. Você tem mídias sociais, Patrícia? Tenho. Tem? Como eu falei, né? Na época da pandemia, eu fiz o canal lá do Personal Pat Kelly. Ai, a gente Ah, deixa o QR disponível lá. Code já está aparecendo aqui para É, a você. gente vai deixar Daí tem disponível. algumas aulas lá. O que a gente falou. Naquela época era interessante porque a Era pessoa tudo indoor. era. Dentro. Mas o ao vivo é sempre melhor. Sim, Ai, com eu certeza. também É sou isso O ao aí. fã. vivo é sempre melhor. Sempre. Muito bom mesmo. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado, Eu que viu? agradeço, gente, pela Obrigada. É isso aí. oportunidade. Tá jóia. Tchau, 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 gente. Tchau, gente. gente. Tchau, tchau. tchau. Obrigada.